Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E já quero te fazer um convite a se tornar um missionário do Levando a Palavra. Tenho certeza que Deus vai te usar grandemente para alcançar outros corações. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve. Aproveita aí, já se inscreve, aperta o sininho e compartilha essa mensagem nos grupos de família, de amigos, com o máximo de pessoas que você puder. A palavra do Senhor se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 6. Vamos fazer menção a partir do verso 39, que diz assim, preste bem atenção. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Você que me escuta agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Eu te faço essa pergunta porque eu tenho visto muitas pessoas regendo as suas vidas, caminhando, sem saber qual é a vontade de Deus para a vida delas. Eu faço essa pergunta para algumas pessoas e sempre a resposta é a mesma: não sei. Ou quando não responde em palavras, respondem em silêncio, ou seja, a interrogação fica no ar, dando a entender que de fato não sabem também. E isso é uma problemática que é muito sério em nosso meio. Nós que professamos a fé, acreditamos em Cristo Jesus e não saber qual é a vontade do Pai para as nossas vidas, eu entendo que há uma certa deficiência de conhecimento. E eu quero hoje, como ministra da palavra do Senhor, trazer algumas direções para que você saiba qual é a vontade de Deus para você. Eu quero que você conheça a vontade de Deus, porque tem como conhecer essa vontade. Nós não podemos viver uma vida sem propósito. Nós não podemos viver uma vida sem conhecer a vontade do Pai. Nós acabaram de fazer menção aqui no versículo 39, falando qual é a vontade de Deus de uma forma geral. A vontade de Deus, de uma forma geral, é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que todo aquele que olhar para o Filho, ou seja, para Cristo, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, que creia, e crendo nele, com certeza, a vida eterna vai ser alcançada. Essa é a vontade plena do Senhor. É a vontade de uma forma, de modo geral, para todos que crêem em Cristo Jesus. Mas nós sabemos também que além da vontade geral de Cristo, de Deus através de Cristo para todos que crêem no Senhor, também existe a vontade individual, o plano perfeito para cada um de nós, porque Deus, bem verdade, Ele nos ama de forma igual a todos, da mesma forma. Mas Deus também nos vê como indivíduo. Para cada um Ele tem um propósito, para cada um Ele tem uma chamada,
Para cada um há uma vontade do Senhor em específico a ser cumprida. E aí você deve estar perguntando como eu devo conhecer a vontade de Deus, como conhecer essa vontade de Deus para a minha vida, pastora? Eu vou te dar algumas orientações aqui, algumas direções, vamos dizer melhor. A primeira, abrir mão da sua própria vontade. Olha, queridos, essa é uma das formas de você também conhecer a vontade de Deus para a sua vida. É abrir mão da sua própria vontade. Como assim, pastora? Eu vou explicar melhor. Jesus Cristo, em João 6,38, ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus deixou bem claro que ele veio à terra, não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do que enviou, ou seja, de Deus, do seu Pai. Ele veio para a terra com uma missão e ele sabia qual era a missão que ele iria realizar na terra. Então a primeira orientação que eu dou para você é: abra mão da sua própria vontade. Esqueça a sua vontade. Mate o seu desejo, mate a sua vontade, mate o seu eu e deixe a vontade de Cristo prevalecer na sua vida. Jesus estava ali no Getsemane, quando ele passou por aquela grande agonia, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele também desejou que aquele momento, ele não passasse, mas ele lembrou: mas não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Mas ele também lembrou que, em primeiro lugar, era a vontade do Pai, a vontade daquele a quem tinham enviado. Então, para você saber o que Deus quer com você, você precisa renunciar primeiro à sua vontade. Não é mais a sua vontade que importa. Assim como Cristo deixou a sua glória, se despiu da sua glória e veio para a terra cumprir a vontade do Pai, você também tem que deixar o que te prende, deixar o que te rege, o que te direciona, deixar a sua vontade morrer para que a vontade de Cristo reine e você saiba qual é a vontade de Deus para você. É o primeiro passo. O segundo passo é: desenvolva uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Por quê? É necessário você desenvolver essa intimidade através da oração. Porque quando você desenvolve essa intimidade profunda, você ora, você começa a conhecer a vontade de Deus para você. Você começa a ouvir o que Ele tem para você. Aleluia. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O que isso quer dizer? Quando nós passamos a ter uma intimidade profunda com o Espírito Santo, quando a gente desenvolve esse relacionamento verdadeiro, Ele, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, Ele vai revelar o que está no coração de Deus para você, porque somente o Espírito de Deus conhece o próprio Deus. É isso que Coríntios, aqui, capítulo 2, versículo 11, vai dizer. Então, são passos básicos, orientações básicas, que vai te levar ao entendimento do que Deus tem para você. Não fique passando a sua vida desapercebido. Não fique sem propósito, sem conhecer o que Deus tem para você. O Senhor quer que você abra a mão da sua própria vontade. Depois Ele quer que você desenvolva uma intimidade profunda com o Espírito Santo, através da oração, através da leitura da palavra,
Aleluia. Invista tempo a sós com Deus. E aí depois, como nos orienta no Salmo 37:4, deleita no Senhor, ou seja, descansa no Senhor. E Ele vai satisfazer o desejo do teu coração, aquilo que tu ansiava, aquilo que tu matou, aquilo que tu deixou para trás, aquilo que você colocou em segundo plano para viver a vontade de Deus. Se preocupa não, querido, que quando você descansar nele, Ele vai realizar o desejo do teu coração. É a chave para saber a vontade do Senhor. Que Deus os abençoe nesse dia de hoje. Minha oração por você é que o Senhor abra teus olhos e que você conheça a vontade dele para a tua vida e você viva uma vida plena e uma vida com propósito. Deus te abençoe. Fique com Deus.